A grande pergunta é como conquistar a confiança a partir da comunicação e assim também conquistar o sucesso profissional. Quem vai explicar melhor para a gente é o professor e mestre em administração pública Luiz Roberto Melo, que desde 2000 tem atuado como consultor de empresas, palestrante e profissional de treinamento nas áreas de estratégia, gestão e negociação. Professor, muito obrigado pela presença. Falar de comunicação para mim é sempre um motivo de muita alegria, porque foi através da comunicação que nós conquistamos, vindo de uma família humilde, o nosso espaço na comunicação alagoana. O que mudou no cenário das corporações quanto ao perfil dos profissionais e o que as empresas buscam hoje dos profissionais? Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado, Viderlan, pelo convite. É um grande prazer estar aqui comentando de um assunto que é extremamente importante para todos nós. Primeiro, vamos começar a pensar na questão do sucesso, né? Sucesso é uma palavra complicada de definir, né? Talvez não seja claro, né, estabelecer quando que a gente tem sucesso ou não. Mas, normalmente, quando a gente contrapõe sucesso a fracasso, é mais fácil da gente visualizar. É interessante, por exemplo, pensar que alguns dos nossos atletas não ganharam a medalha de ouro nas Olimpíadas, ganharam a prata ou ganharam um bronze, mas certamente eles foram muito bem sucedidos na sua trajetória. Para conseguir ter sucesso na vida profissional, é importante que a gente estabeleça boas relações, que a gente conte com recursos, com ativos que são importantes para nós. Por exemplo, se a gente estiver olhando para uma empresa, é importante que ela conte com uma boa reputação de mercado, que ela conte com clientes fiéis, que o seu produto seja visto como algo de valor, né, pela coletividade, né? E qual é o elemento-chave, né, que está por trás de tudo isso? É a confiança. O cliente é fiel quando ele confia na empresa. A empresa tem uma boa reputação quando ela passa essa confiança. Então, o que é a confiança? A confiança é a crença que eu tenho de que você vai se comportar dentro dos parâmetros que eu acho que são importantes. É ceder boa fé, é acreditar naquilo que o outro faz. Mas há um dilema muito curioso sobre a confiança. Se eu confiar, né, se eu tivesse uma escala de confiança de 0 a 10, se eu confiar 10 e confiar em todo mundo, talvez muitas vezes eu acabe sendo enganado, eu acabe sendo passado para trás. Mas se eu confiar 0, imagina como deve ser frustrante viver num mundo onde a gente não acredita em ninguém. É muito curioso quando a gente muda a nossa cultura para ver como isso acontece. Certa vez fui eu com a minha, né, esposa e filhas, né, à Disney, né, com as meninas, aos parques da Disney lá em Orlando. E como uma das minhas filhas era muito pequena, a gente comprou um carrinho de bebê para passear com ela lá. Quando a gente chegava nas atrações, a gente colocava o carrinho de bebê num estacionamento de carrinhos e pegava todos os nossos apetrechos, né, celulares, não sei mais o que, boné, coisa e tal, e levava com a gente para dentro da atração todo carregado de aparatos. E todas as outras pessoas deixavam tudo nos carrinhos e não se preocupavam, né, com o que estava acontecendo. Demorou, acho que 1 ou 2 dias para a gente realmente perceber que a gente poderia deixar as coisas no carrinho, que nada dali seria retirado, as pessoas não roubariam, não furtariam, né, os nossos produtos. Então é muito curioso, se a gente pensar por isso, o quanto a gente gasta para evitar coisas que a própria confiança conseguiria resolver. Então o nosso custo para lidar com a não confiança acaba muitas vezes sendo muito maior do que os riscos de confiar. Só que nessa escala de confiança, né, há um autor muito interessante chamado Adam Grant, e ele classifica as pessoas da seguinte forma. Ele diz que há pessoas que são doadoras, que são aquelas que geram valor e compartilham esse valor com os outros. Há pessoas que são tomadoras, elas querem sempre se dar bem na vida, passar por cima dos outros e tudo mais. E há os compensadores, que são aqueles que agem conforme o comportamento do outro. Se você é doador, eu sou. Se você é tomador, eu sou também. E o que ele mostra na pesquisa dele? Que os tomadores são pessoas que normalmente elas têm uma ascensão muito rápida na sua vida profissional, mas logo elas estagnam. Por quê? Porque ninguém quer fazer negócio com alguém que você não confia. Então ela consegue ganhar pela ambição, pela força, né, pela imposição, mas ela para no meio do caminho. Os compensadores, eles têm um nível de sucesso bom.
mas eles, como não são completamente doadores, eles não têm, né, todo o benefício que isso poderia trazer. Já os doadores são aqueles que conseguem criar valor, multiplicar valor com os outros e, a partir dessa rede de aliados, de parceiros junto com ele tem todo o suporte para conseguir ter o sucesso. Mas tem uma coisa curiosa naquela escala do sucesso. Vamos lá. Eu não posso confiar nota 10, eu tenho que confiar nota 8. Ou seja, eu confio em você, eu parto do princípio de que eu devo confiar no Viderlan, né? Eu tenho essa predisposição, mas eu preciso testar essa confiança também. Porque se eu confiar cegamente, talvez eu seja passado para trás. Então, eu tenho que impor limites à minha confiança, eu tenho que dar confiança aos poucos, eu tenho que fazer com que o outro conquiste essa confiança para que eu possa ir dando mais espaço, dando mais possibilidade. É isso que as empresas querem hoje. A nota 10, professor, que se coloca nessa escala de 0 a 10 que você acabou de colocar aqui, é possível esperar uma confiança ao extremo como essa, nessa escala? Aí eu diria que talvez só no ambiente familiar. A gente vê que muitas coisas elas funcionam dentro da unidade social que é a família. Por exemplo, quando a gente fala de questões de coletividade e tudo mais, né? Por exemplo, a ideia de que, né, cada um deve dar, né, o seu melhor e retirar aquilo que precisa, né? Muita gente critica isso quando olha para uma sociedade mais ampla. Mas quando a gente está na família, não é isso que a gente faz? Cada um não contribui com o que pode e recebe aquilo que necessita, né? Só que quando a gente aumenta a complexidade, né, quando a gente vira uma organização ou vira uma sociedade, é difícil manter essa confiança na nota 10. Claro. Então, o ideal é manter na nota 8. Então, dentro da empresa, é preciso criar essa cultura de confiança. É preciso que as pessoas se sintam seguras de que elas possam se colocar de maneira aberta, que elas possam se comunicar de maneira verdadeira, para que as pessoas entendam qual é realmente o problema que está acontecendo, o que precisa ser atacado, qual é a situação que a gente está vivendo, quais são os nossos pontos fortes, quais são as nossas, né, dificuldades. Tudo isso é fundamental para que a gente tenha uma organização que consiga atingir o sucesso. Muito legal, muito legal. Estamos recebendo aqui no estúdio o professor Luiz Roberto Melo, ele que é consultor de empresas e professor. Muitas vezes no ambiente de trabalho, professor, as pessoas colocam aqui o seguinte: mas eu sou uma pessoa que tenta ser o mais natural possível. Falo tudo o que penso, não calculo consequências, porque assim sou realmente como sou. O que é que essa pessoa ela precisa, por exemplo, ter cuidado em situações, em relações profissionais principalmente? Em primeiro lugar, precisa ter um pouco de tato, né? A confiança no ambiente profissional, ela vem de duas grandes, né, vertentes. A primeira, ela está ligada com os nossos elementos de caráter. A nossa postura, a maneira como a gente lida com os outros. Não ser uma pessoa duas caras, por exemplo, que eu te trato de um jeito aqui, mas quando você não está presente, estou eu falando mal de você. Então, tem questões que estão ligadas ao nosso caráter em si. Mas tem outras que estão ligadas ao nosso comportamento. Por exemplo, reconhecer erros. Né? Tem muita gente que, quando tem o problema, o que a pessoa faz? Já coloca a culpa em qualquer outro lugar, né? A culpa é do sistema, a culpa é do outro, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Então, reconhecer que a gente pode errar, pedir desculpas, saber quando a gente passou do limite, né? Buscar ter a compreensão do outro, né? Ter empatia, que é um elemento fundamental para essa comunicação, né? E para essa confiança. Eu diria assim, a confiança ela tem 4 elementos muito essenciais. Primeiro, a credibilidade, que é uma pessoa que promete aquilo que pode fazer. Então, não fazer promessas que eu não vou realizar já é um primeiro passo para eu garantir uma confiança. A segunda é a coerência. É eu manter a minha linha de discurso, é eu não ter posturas dúbias frente às outras pessoas. A terceira é a compreensão. Estar preocupado em entender o ponto de vista do outro. Como é que o outro está entendendo aquela situação? Muitas vezes a gente pode estar olhando as mesmas coisas por prismas diferentes e chegarmos a conclusões também diferentes. Mas não quer dizer que um esteja certo e o outro errado. Pode ser que os dois estejam certos ou os dois estejam errados. E a última é a clareza.
Se eu quero alguma coisa, eu tenho que deixar claro aquilo que eu espero. As pessoas, elas se saem melhor no ambiente profissional quando se sabe o que delas se espera. Então, se as pessoas têm metas claras, as expectativas quanto ao trabalho delas está muito esclarecida, isso facilita também o desempenho. Então, só para recapitular, né? Credibilidade, coerência, compreensão e clareza. Então, esses 4 Cs formam a confiança que é essencial para os negócios. Professor, muito obrigado pela sua participação. Acho que foi muito importante e valiosa essa troca de conhecimento. Inclusive, esse recorte eu já quero pedir à nossa produção da participação, professor, porque farei questão de enviar pessoalmente para alguns companheiros de trabalho aqui também, para o WhatsApp deles, entendeu? Porque parece que encaixa direitinho com aquilo que a gente se depara no dia a dia, que precisa ter habilidade, né, para gerenciar esses momentos de relacionamento coletivo, né? Então, eu gostaria de agradecer sua participação aqui nessa edição da tarde da Gazeta News. Muito obrigado, Viderlan. Eu que lhe agradeço. Rapaz, o homem sabe, viu, das coisas. Tá vendo aí, Emerson? Rapaz. Né, Gilmar? Cuidado na vida, viu? Nós vamos a um rápido intervalo depois dessa aula, desse show que nós estamos aqui.